É ao vivo aqui, vamos lá. Uma sociedade de uma autoescola. Nós fizemos a investigação juntamente com a doutora Corina, o doutor Kleber, todos os investigadores, e com todas as investigações que foram feitas, elementos que foram coletados, imagens, todo tipo de investigação, a inteligência, nós utilizamos a inteligência, nós temos um núcleo de inteligência, e foi uma investigação que houve uma certa complexidade pela maneira como foi feita, e reunindo todas essas provas, verificamos que o crime estava voltado para pessoas que residiam na região de Jacobina, na cidade de Jacobina. Doutor, os indivíduos são conhecidos em Jacobina e qual a relação também deles com o pastor? São pessoas conhecidas, principalmente a pessoa que é sócia da autoescola, e a relação que tem com o pastor é justamente a sociedade. O pastor tinha uma sociedade de uma autoescola que foi, no caso, aberta lá em Jacobina, com duas pessoas, e dentre essas pessoas, esse que agora está sendo preso aqui por mandado de prisão. Muito bem, estamos aqui com o delegado de polícia e, doutor, como é que a polícia chegou a descobrir e o motivo principal que seria este crime, doutor, que, claro, mexeu com toda a sociedade aqui em Santo Antônio? Houve uma investigação bastante apurada, né? Como nós falamos aqui desde o início, os investigadores intensificaram todas as suas forças aqui para investigar, coletando imagens, coletando depoimentos, né? E trazendo essas informações para os delegados, doutora Corina e doutor Kleber. Então, melhor para definir essas investigações são os dois delegados aqui que estão aqui ao meu lado, que fazem parte de toda essa coordenação. A gente vai ouvir logo eles, né? Cleberton Barreto, delegado, inclusive, então, vamos lá. Cleberton Barreto aqui. Vamos ouvir, Fabiano. Doutor, com relação às investigações a respeito dessa temática, já se sabe que um dos presos hoje tinha uma relação comercial com a vítima. As investigações já trabalham dentro dessa temática. Era a questão de um desvio de dinheiro que o pastor de repente descobriu e passou, portanto, a ser mal visto por esse então sócio, ou a outra linha de investigação que a polícia já trabalha com relação a isso? Pois bem, eu queria pontuar inicialmente a fala do nosso coordenador, que não se trata de um crime qualquer, um crime simples. Ele é carregado de uma certa complexidade, dada a condição da vítima, ser uma pessoa destacada aqui na sociedade, não tinha envolvimento com o crime, então muitas informações foram levantadas de forma leviana, perfeito, com relação à figura do pastor, e nada disso ficou caracterizado diante das investigações, e nós utilizamos muitos elementos referentes à inteligência, por isso a investigação se estendeu um pouco. Nós tentamos convencer as pessoas que tinham interesse, as famílias inclusive, de que essa espera era necessária ante a gravidade da situação e também a complexidade e os elementos que a gente estava utilizando para chegar na convicção da materialidade e autoria do crime, para que realmente fornecessem elementos fortes, rígidos, o suficiente para subsidiar um processo penal de grande robustez. Então foi uma investigação que, de certa forma, ela nos trouxe muitas dificuldades, mas ao fim conseguimos alcançar êxito. E quanto à sua pergunta em específico da relação do indivíduo, realmente ele tinha essa relação de sociedade com o pastor, e mais uma dificuldade a ser apresentada por se tratar circunstâncias ocorrerem em um terreno inóspito, um município que a gente não tinha acesso, não tinha informações, que a gente não sabia onde exatamente e com que pessoas a gente poderia tratar esse assunto mais especificamente. Então houve uma situação bem sensível que a gente teve que trabalhar com bastante cuidado. A motivação em si seria relacionada especificamente a questão da gestão. Houve um certo desentendimento, algo que ainda prescinde de maiores elementos, mas é nessa temática e nesse viés. E o outro indivíduo que foi preso seria o executor do crime materialmente. Doutor Kleberton, por não conhecer o município, o senhor acabou de falar que era um local que vocês não conheciam muito,
Qual foi o efetivo dessa operação, né, que foi empregado? Eles resistiram no momento da prisão? Não, a gente fez um planejamento bastante complexo, por assim dizer. O coordenador, desde o momento que os mandatos de prisões foram expedidos pela Justiça, teve esse cuidado realmente de compartimentar as informações. Então, não foi uma equipe grande, mas suficiente para aquela situação. São investigadores que são experientes aqui da nossa cidade, acostumados a trabalhar com essa temática de crime de homicídio. Então, a investigação foi pensada e a conclusão com o mandado de prisão também se deu nesse sentido. Nós estivemos na cidade lá, fizemos a extração dos indivíduos, fizemos a campana, o acompanhamento, extraímos primeiramente o mandante, depois o executor do material do crime, cumprimos o mandado de busca na residência e trouxemos ele para a nossa sede aqui. Doutor, quais medidas cautelares foram solicitadas à Justiça antes da prisão dos suspeitos? Então, algumas medidas foram tomadas de cunho sigiloso. Então, a gente trata com inteligência de uma maneira que a gente não pode explicitar para a imprensa de que forma a gente chegou tal qual a informação, porque a gente está fornecendo elementos, né, para indivíduos que porventura venham a praticar crimes e tenham essa informação. Então, é realmente uma forma sigilosa. Mas o que eu posso deixar de antemão aqui para vocês é que todos os recursos de inteligência que nós temos à disposição, no nosso núcleo de inteligência que foi instalado recentemente pela coordenadoria, a gente utilizou, e isso foi de fundamental importância para a gente atribuir a autoria desse crime. Estamos aqui com o delegado de polícia também falando a respeito da morte do pastor Marcos Frois. Estamos ao vivo aqui pelo Voz da Bahia. Agora, é interessante também saber e ressaltar, doutor, sobre o que eles falam a respeito disso. O senhor chegou a ouvi-los também, junto com a doutora Corina. Eles confessam realmente. Quem puxou o gatilho confessa também o mandante. Eles falaram, chegou também a ter provas sobre esse assunto? Até o momento, nós não realizamos o interrogatório dos indivíduos. Como eu disse, como se trata de uma investigação bastante complexa, nós temos elementos contundentes para atribuir a autoria a eles. Então, independentemente de ele assumir ou não, a gente tem elementos para atribuir a autoria dos crimes a esses indivíduos, e tudo será feito dentro das formalidades e no momento oportuno. Doutora Corina, a gente observa o trabalho da Polícia Civil, em um caso como esse, dentro do histórico citado agora há pouco pelo doutor Cleberton Barreto, é de fato um trabalho de quebra-cabeça, porque pelo cenário tanto do que orquestrou o crime, que seria essa pessoa ligada ao pastor, quanto do executor, moram em outro município, lá em Jacobina, região completamente diferente aqui de Santo Antônio de Jesus. E um outro detalhe que chama a atenção também dentro dessa investigação é que pode ser um cidadão tido como uma pessoa de bem, que tinha uma sociedade com um pastor, então completamente à margem ali de qualquer tipo de suspeita. E vocês, pouco a pouco, foram montando esse quebra-cabeça até chegar nessa pessoa. Boa tarde a todos. Isso mesmo, conforme o doutor Joaquim já explanou sobre como ocorreu o homicídio, o doutor Cleberton já falou todo o modus operandi que a polícia trabalhou nesse caso, e é justamente isso. E eu relembro que cada um de vocês chegava aqui e ficava perguntando, e como é que está? A gente não podia falar nada, né? Porque qualquer vírgula que a gente dissesse poderia, né, jogar nosso trabalho por água abaixo. Então, assim, é um trabalho muito meticuloso e que realmente foi feito à base de paciência e juntando, né, os elementos para nós formarmos a convicção e convencer também o Ministério Público e o Judiciário, para que no final resultasse na medida cautelar que foi decretada. Doutora, continuam as investigações ou acabou por aqui ou ainda tem mais investigações, tem mais suspeitos? Nosso trabalho ainda continua, né, e vamos finalizar o inquérito no final, com certeza, representando a preventiva dos dois. E se tiver mais pessoas também serão, né, arroladas no procedimento. Para a família, o que a senhora pode dizer, doutora? Realmente a justiça foi feita, a família, vários pastores, o delegado disse muito bem também, teve falas levianas contra o pastor e que agora estão esclarecendo e sendo esclarecidas pela polícia, na verdade. É isso, nesse momento, né, em nome da Polícia Civil, nosso coordenador, doutor Joaquim, doutor Cleberton, os policiais excelentes na investigação, noites perdidas aí dos policiais, buscando elementos com o setor de inteligência, né, que foi o nosso trabalho baseado todo no setor de inteligência,
a maior parte dele. Então, assim, é o nosso trabalho, a nossa resposta para a família do pastor e para toda a igreja e a população de Santo Antônio. Que a polícia, em momento nenhum, deixou de trabalhar, deixou de fazer o seu trabalho. Nós ficamos aqui, né, quebrando a cabeça, doutor Joaquim, nosso coordenador, e toda hora como é que está, e a gente juntando, chegando aqui, conversando com ele. Então, foi um trabalho assim, os três aqui, dando resposta à população de Santo Antônio de Jesus. Para a gente finalizar, doutor, qual a tipificação desse crime aí dentro do Código Penal brasileiro, tanto do mandante quanto de quem apertou o gatilho? É um homicídio, no caso, qualificado, né? No caso aí, existe um mandante. Então, um homicídio qualificado, tem as qualificadoras. Né? Então, é um crime difícil, muitas vezes, de ser assumido. Né? O mandante, muitas vezes, no caso dele, é difícil de assumir, ele não assume, como também o executor, e temos que utilizar todas as medidas, as provas, a coleta de informações, o trabalho intensivo, certo, que é feito aqui pelos investigadores, que eu quero parabenizar aqui o trabalho desde o início de todos os investigadores, tanto no início do trabalho como a finalização. Hoje foram as equipes aqui de Santo Antônio de Jesus que foram até Jacobina, né, e efetuaram a prisão. Isso aí de suma importância. Não houve um trabalho em conjunto com as polícias de Jacobina, houve um trabalho específico aqui da 4ª Corpim, com os investigadores aqui da 4ª Corpim, o Dr. Kleber está acompanhando as equipes, né, um trabalho, caso de inteligência que já vinha sendo feito, o trabalho da doutora Corina de estar sempre em contato direto com o Judiciário, com o Ministério Público, que também quero parabenizar também pela parceria, porque sem a ação da Justiça, do Ministério Público, essas prisões não seriam decretadas. Então, existe um trabalho em conjunto, como eu sempre digo nas minhas falas, o trabalho não é só do coordenador, é um trabalho em conjunto onde tem os policiais, né, e os investigadores incansáveis, a doutora Corina como delegada titular, o doutor Kleberton também, né, os outros funcionários daqui que fazem esse trabalho aqui e fazem todo o trabalho fluir. Nós temos que enaltecer que esse ano de 2023 está sendo feito um trabalho muito importante aqui. Nós abaixamos em muito o número de homicídios de CVLI, são 13 até agora, e desses 13, o mais importante é isso, a maioria está esclarecida com a elucidação, com muitos mandados já cumpridos. Então é um trabalho realmente em conjunto, de parceria. Temos também essa parceria, né, não só com os servidores da Polícia Civil, quanto também as outras forças policiais. Doutor, para finalizar, qual a sensação que fica o senhor como coordenador da polícia, vendo uma operação dessa, né, dando uma resposta à sociedade? Qual a sensação o senhor como coordenador? É uma sensação de dever cumprido. Apesar, como a doutora Corina falou, doutor Kleberton, o trabalho continua. Aqui é uma parte do trabalho, o trabalho mais ou menos um pouco mais de 6 meses que aconteceu esse homicídio, aconteceu no dia 16 de fevereiro, e hoje já são 30, já são praticamente o último dia de agosto, mas é um trabalho de realização, de chegarmos com muito esforço, né, de cobrar perdas de noite, fazendo todo o procedimento, que não só nesse crime os delegados, os investigadores atuaram em outros crimes também. Estamos também buscando resposta com relação à investigação também a outros crimes que aconteceram em 2022. Então, para que a maioria desses crimes que aconteceram esse ano, em 2023, como também em 2022, 2021, não fiquem impunes. E aqui, em Santo Antônio de Jesus, não deixaremos nenhum crime ficar impune. Eu só quero aqui parabenizar o doutor Joaquim também, ressaltar o trabalho que foi feito, doutor Joaquim, ao vivo aqui, e dizer mais, né, que realmente houve uma certa dúvida, né, e uma pressão da imprensa, exatamente porque estávamos também nessa bola também da família, dos pastores, também cobrando uma certa resposta. E a gente quer parabenizá-lo de público, doutora Corina, o doutor Kleberton também, parabéns, viu? Isso aí realmente é um sinal que a sociedade estava precisando dessa resposta o mais rápida possível. Obrigado, e eu agradeço e compartilho esses agradecimentos com todos os policiais, né? Todos os policiais que desde o início e finalizaram hoje trazendo as duas pessoas envolvidas no crime. Então, assim, um trabalho realmente incansável que a gente não para, essa é a verdade.
Tem mais uma pergunta, doutora Corina. Alguma escuta foi feita? Foi usada alguma tecnologia para também nesse crime específico aí, deste caso? Nós trabalhamos com um serviço de inteligência. A gente não pode detalhar como, mas assim, foi feito todo um levantamento de inteligência e também parte testemunhal, presencial e para a formação do convencimento e representamos pela medida cautelar. Muito bem. Doutor Cleber, a família foi ouvida já foi passada também as informações deveras? Sim, a família foram os primeiros a serem ouvidos e de fundamental importância as informações que eles trouxeram aos autos, porque foi a partir daí que a gente traçou uma linha de investigação, né, suprimindo algumas informações, como bem dito por você mesmo, levianas, que não tinha condições de terem motivado a ocorrência desse crime. Então, o primeiro passo, normalmente, de investigação do crime de homicídio é esse contato com a família. A família traz essas informações e, a partir disso, a gente vai aprofundando e colhendo outros elementos. Os jacobinos, os trabalhos deles estavam tranquilos? Eles deram pistas sobre esse caso ainda, doutora Corina? Né? A polícia também, eles deram uma pista sobre esse homicídio específico aqui em Santo Antônio? Esse homicídio foi investigado exclusivamente pelo Corpo Policial de Santo Antônio de Jesus. Nós não tivemos nenhum contato com a polícia de Jacobina. Não, eu estou falando eles, as pessoas, os acusados, deram pistas na hora da divulgação, na hora que vocês estavam investigando esse caso? Vocês conseguiram captar alguma pista deles? A informação que eles ficavam perguntando quem foi o autor do homicídio aqui do pastor. E acho que a família responde para descaracterizar, porque nós já tínhamos esse alvo desde o começo, né? Então a gente formou provas para resultar na prisão. E a família mesmo falou que a polícia aqui não tinha muito conhecimento da coisa não, para que ele não, já que ele perguntou, porque ele estava, né, na linha mesmo da gente. Então, por isso que a gente não disse muita coisa. Muito bom. Vamos ficar custodiados aqui, né, doutor? Aqui na delegacia do Quarto Corpim. Sim, por enquanto sim. Se for decretada a prisão preventiva, eles irão recambiados para o presídio. Muito bom. A gente quer agradecer mais uma vez a você. Doutora Corina, um abraço. A senhora é uma simpatia também. Doutor Cleberton aqui também presente. O doutor Joaquim também. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e vamos à frente, porque as investigações ainda estão em andamento e outros crimes também, com certeza, chegarão à sua finalidade aí de elucidar. Muito bom. Aqui ao vivo, Voz da Bahia para você, essa informação que chegou agora, os 3 aqui delegados de polícia, o coordenador da 4ª Corpim, os 3 que trabalharam, a polícia de Santo Antônio trabalhou nessa investigação aqui na morte do pastor Marcos Frois. Sendo agora, os 2 acusados estão presos aqui na delegacia da 4ª Corpim. E parabéns à Polícia Civil de Santo Antônio de Jesus. Diga-se de passagem, a Polícia Civil de Santo Antônio que fez essa investigação e elucidou este crime que estava realmente todos querendo uma resposta. E agora a resposta veio através da Polícia Civil, através da 4ª Corpim. Mais uma vez, parabenizar todos os policiais. Enquanto isso, está o Mascarinha tirando foto aqui, os colegas de imprensa também aqui presentes, e aqui o Voz da Bahia registrando isso ao vivo para você que está em casa. Muito obrigado a sua companhia, obrigado pela audiência. Amanhã, no programa das 12h30, mais informações sobre esse caso que repercutiu aqui na cidade de Santo Antônio, quiçá também através dos pastores da região. Um abraço a todos.